Seu Nésio foi ameaçado diversas vezes até que chegou o dia em que seu filho cumpriu a promessa cruel. O que você faria se seu filho fizesse isso com você? Arrancar as raízes de uma vida inteira em troca de um futuro sem remorsos? Esta é a história de um pai que deu tudo e quase perdeu o que restava de si. Seu Nésio acordou com o canto dos pássaros no quintal, o mesmo som que o acompanhara por décadas, naquela casa modesta, no interior de Minas Gerais. Aos 82 anos, suas costas doíam das longas horas que passara como mecânico, consertando carros para sustentar a família. Ele se levantou devagar, o assoalho de madeira rangendo sob seus pés calejados, e preparou um café forte na cozinha, onde o cheiro de pão fresco outrora preenchia o ar. Nésio era viúvo há 15 anos, desde que sua esposa, Dona Clara, partira após uma doença rápida, deixando-o sozinho com as memórias e o filho único, Carlos. Carlos, o menino que ele criara com mãos firmes e coração aberto. Nésio sacrificara sonhos próprios para pagar a escola particular do filho, trabalhando turnos extras na oficina, ignorando o cansaço que se acumulava como poeira nos cantos da casa. Meu menino vai ser doutor. Ele orgulhava-se aos amigos na praça, e Carlos se tornou advogado. Casou-se com uma mulher de cidade grande e construiu uma vida longe dali. Mas naquela manhã, Carlos chegou de carro novo, o motor ronronando como uma ameaça. Vestido de terno cinza, ele entrou na casa sem bater, o rosto endurecido pela pressa urbana. "Pai, chegou a hora", disse ele sem preâmbulos, enquanto Nésio servia o café. "Vou vender essa casa velha amanhã. O mercado tá bom e eu preciso do dinheiro para investir no escritório. Você vai pro asilo. Lá tem médicos, comida pronta. É o melhor para todo mundo. Você tem um dia para juntar suas tralhas." As palavras atingiram Nésio como um martelo no peito. Ele sentiu o mundo girar, o aroma do café virando amargo na garganta. Seus olhos, cansados, mas ainda afiados, encheram-se de água, mas ele não piscou. "Um dia, filho." "É isso que sobrou?" murmurou, a voz rouca como o motor de um carro antigo. Carlos deu de ombros, consultando o relógio. "Pai, a vida é assim. Eu tenho família agora, responsabilidades. Não dá para vir aqui toda hora." Enquanto Carlos saía, o barulho do carro se afastando como um adeus definitivo, Nésio sentou-se à mesa, o silêncio da casa engolindo-o. Como chegar a isso? Ele se lembrava de Carlos criança, ajudando na oficina, sujo de graxa, prometendo: "Pai, quando eu crescer, vou te dar uma vida boa." Onde fora parar aquela inocência? O sol subia devagar, pintando as paredes descascadas de ouro. Mas para Nésio, o dia era uma contagem regressiva cruel. Ele não arrumou malas. Em vez disso, perambulou pela casa como um fantasma revisitando sua própria vida. Na sala, tocou a velha rádio que comprara com o primeiro salário, onde escutava jogos de futebol com Carlos aos domingos, os gritos de gol ecoando como vitórias compartilhadas. No quarto, abriu o baú de madeira que Clara herdara da mãe. Dentro, cartas antigas, fotos desbotadas, uma de Carlos no dia da formatura, Nésio ao lado, com o peito estufado de orgulho, apesar do terno emprestado. "Sem você, pai, eu não chegava aqui", dissera o filho então, abraçando-o forte. Agora Carlos mal ligava. Preso em um mundo de audiências e jantares caros com a esposa, Renata, que via Nésio como um estorvo. Sentando-se no alpendre com o rio murmurando ao fundo, Nésio reviveu as noites em que contava histórias para Carlos dormir, lendas de heróis, mineiros que valorizavam a honra e a família. Uma brisa trouxe o cheiro de terra molhada, e com ela a revolta. Ele dera sua força, sua saúde, tudo por aquele menino, aos 82, com as juntas rangendo e o coração enfraquecido por anos de trabalho pesado, seria jogado fora como uma ferramenta enferrujada. Mas no fundo da dor, brotou uma faísca de fé. Nésio pegou um caderno, amarelado, e começou a escrever uma carta. As mãos artríticas, traçando palavras com cuidado. "Filho, se um dia você ler isso, saiba que eu te criei não por obrigação, mas por amor puro. Mas amor pede reciprocidade, não abandono. Que Deus te guie de volta para o que é certo." Enquanto o meio-dia chegava, Nésio caminhou pelo quintal.
tocando as árvores que plantara com Carlos, mangueiras que davam frutos doces, símbolos de crescimento. Lágrimas silenciosas caíram na terra, misturando-se à poeira, e ele sussurrou uma prece: Senhor, se há um milagre, que venha agora. O entardecer trouxe nuvens pesadas, o ar carregado de chuva iminente. Nésio preparou um jantar simples, feijão tropeiro, como Clara fazia, o aroma enchendo a casa de fantasmas do passado. Ele sabia que Carlos não viria, mas cozinhou mesmo assim, um ato de resistência quieta. Para sua surpresa, o telefone fixo tocou, ecoando no silêncio. Era Renata, a nora. Seu Nésio, Carlos está vindo aí pegar uns documentos da casa. Ele está atrasado, mas chega logo. Pouco depois, Carlos apareceu, ensopado pela garoa que começara, o rosto marcado por estresse. Pai, cadê os papéis da escritura? Preciso assinar a venda ainda hoje. Ele vasculhou a mesa sem cerimônia, ignorando o cheiro convidativo da comida. Nésio, com voz calma como o rio, apontou para o prato. Sente um pouco, filho. Come algo. Pode ser a última vez nessa mesa. Relutante, Carlos sentou, o garfo tilintando no prato. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Nésio observava-o, vendo no homem apressado o eco do menino curioso. Lembra quando a gente consertava bicicletas juntos e você jurava que nunca me deixaria sozinho? Perguntou Nésio, os olhos fixos. Carlos parou, o garfo suspenso. Pai, isso foi outra época. Agora eu tenho prazos, clientes. O asilo é confortável, você vai se adaptar. Mas o aroma familiar, o som da chuva intensificando-se, rachou a armadura de Carlos. Ele começou a falar, justificando-se. Renata acha que a gente precisa de mais espaço para os gêmeos. E você aqui, sozinho. É perigoso. As palavras soavam ocas. Nésio então entregou a carta. Leia quando quiser, mas leia. Carlos abriu, e as linhas tremidas revelaram sacrifícios esquecidos. Noites na oficina para pagar a faculdade, uma cirurgia que Nésio adiara para não faltar dinheiro em casa, até a venda de um anel de Clara para custear livros. Eu nunca fui fardo, filho. Mas um dia seus meninos vão te medir pelo que você me deu. Carlos dobrou o papel, olhos marejados. Pai, eu errei. Pela primeira vez em anos, ele se levantou e abraçou o pai, o choro misturando-se ao barulho da tempestade lá fora. Naquela noite, a chuva lavou mágoas antigas. Carlos ficou conversando até madrugada, revivendo histórias, rindo e chorando. Pela manhã, em vez de chamar o corretor, ele trouxe Renata e os netos. As crianças exploraram o quintal e Nésio, com o coração leve, viu a vida renascer. Os dias seguintes foram de milagre cotidiano. Carlos cancelou a venda, reformou a casa com mãos próprias, pintando paredes, consertando o telhado, como Nésio o ensinara na oficina. Contratou uma cuidadora para ajudar o pai e as visitas viraram rotina. Fins de semana com churrascos no quintal, netos correndo sob as mangueiras. Nésio encontrou forças renovadas, contando histórias aos pequenos, passando sabedoria como herança viva. Carlos, transformado, abriu um fundo para idosos da região, inspirado no quase-erro. Pai, você me salvou de mim mesmo, confessou ele uma noite sob as estrelas. Anos depois, quando Nésio partiu em paz, rodeado pela família, Carlos segurava sua mão. A casa, agora cheia de vida, ecoava risos eternos. Ele fundou uma associação de apoio a pais abandonados, batizada com o nome do pai, Raízes Eternas. Esta história, tecida de fios reais de tantas famílias, nos ensina: o amor parental é uma semente que, regada com gratidão, floresce para sempre. Não dê um dia a quem te deu a vida inteira. Valorize, perdoe e transforme antes que o tempo roube a chance. Se essa narrativa mexeu com você, compartilhe com quem precisa refletir. Nos comentários conte o que você faria no lugar de Carlos. Inscreva-se para mais histórias que tocam a alma. Até breve.